Esta informação veio de Alberto Rivera, ex-sacerdote jesuíta, após sua conversão ao cristianismo protestante. É extraído do livro O Profeta, publicado por TIC Publications. Desde a sua publicação, após várias tentativas mal-sucedidas contra a sua vida, ele morreu repentinamente de intoxicação alimentar. Seu testemunho não deve ser silenciado. Dr. Rivera ainda fala conosco. O que eu vou lhes dizer é o que aprendi em encontros secretos no Vaticano, quando era padre jesuíta, sob juramento e indução. Aliás, eu já li para vocês aqui o quão capetônico, maligno e nefilítico é o juramento de um jesuíta. Meu irmão, não tem salvação, a não ser que a pessoa fuja da ordem. Mas um jesuíta lá dentro não tem salvação. O juramento é capetônico. Então diz aqui, um cardeal jesuíta chamado Agostinho Bea nos mostrou o quão desesperadamente os católicos romanos queriam Jerusalém no final do terceiro século, por causa de sua história religiosa e sua localização estratégica. A Cidade Santa foi considerada um tesouro inestimável. Um esquema teve que ser desenvolvido para tornar Jerusalém uma cidade católica romana. Está vendo esse símbolo aqui dos jesuítas? IHS, Isis, Horus e Set, a trindade demoníaca egípcia. A grande fonte inexplorada de mão de obra que podia fazer este trabalho eram os filhos de Ismael. Os pobres árabes foram vítimas de um dos planos mais inteligentes já planejados pelos poderes das trevas. Os primeiros cristãos foram a todos os lugares com o evangelho, estabelecendo pequenas igrejas, mas encontraram forte oposição. Tanto os judeus quanto o governo romano perseguiram os crentes em Cristo para impedir sua propagação. Mas os judeus se rebelaram contra Roma, e em 70 Anno Domini, os exércitos romanos, sob o general Tito, esmagaram Jerusalém e destruíram o grande templo judeu, que era o coração da adoração judaica, em cumprimento da profecia de Mateus 24, 2. Neste lugar sagrado hoje, onde o templo já esteve, está a cúpula da Mesquita da Rocha, que permanece como o segundo lugar mais sagrado do Islã. Mudanças varredoras estavam no vento. Corrupção, apatia, ganância, crueldade, perversão e rebelião estavam comendo o Império Romano e estava pronto para entrar em colapso. A perseguição contra os cristãos foi inútil, pois eles continuaram a dar suas vidas pelo Evangelho de Cristo. Está vendo? E hoje essa igreja vagabunda, mentirosa, adoradora de Mamon, diz que vai morar no céu. A única maneira de Satanás poder parar este impulso foi criar uma religião falsa de cristãos para destruir a obra de Deus. A solução foi em Roma. Sua religião tinha vindo da antiga Babilônia e tudo o que precisava era de um rejuvenescimento facial. Isso aconteceu durante a noite, mas começou nos escritos dos pais da igreja primitiva. Foi através dos seus escritos que uma nova religião tomaria forma. A estátua de Júpiter em Roma acabou sendo chamada de Santa, de São Pedro. E a estátua de Vênus foi alterada para a Virgem Maria. O local escolhido para sua sede ficava em uma das 7 colinas chamada Vaticanos, o lugar da serpente, onde ficava o templo satânico de Jano. Lembram-se daquele ritual do jubileu, do Chiquinho que abriu as portas?
agora podemos dizer do falecido Chiquinho, do Deus Jano, de onde vem o nosso mês de janeiro. Pessoal, está tudo ligado. Aquilo dali é uma habitação de demônios. Sai dela, povo meu. Sai dela. E as filhinhas prostitutas são as igrejas evangélicas que conhecemos hoje. A grande religião falsificada foi o catolicismo romano, chamado Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Apocalipse 17:5. Ela foi levantada para bloquear o evangelho, massacrar os crentes em Cristo, estabelecer religiões, criar guerras e embriagar as nações com o vinho de sua fornicação, como veremos. É o que está escrito em Apocalipse 17. A mulher prostituta, Babel, a grande, vestida de escarlata, que é a cor oficial do Vaticano. As três religiões principais têm uma coisa em comum. Cada um tem um lugar sagrado, onde procuram orientação. O catolicismo romano olha para o Vaticano como a cidade santa. Os judeus olham para o Muro das Lamentações em Jerusalém. E os muçulmanos olham para Meca com sua cidade santa. Cada grupo acredita que recebe certos tipos de bênçãos pelo resto de suas vidas por visitar seu lugar sagrado. No início, os visitantes árabes traziam presentes para a casa de Deus. E os guardiões da Caaba é esse cubo negro aqui, ó, que eles têm que dar 7 voltas ao redor da Caaba, e quando termina a 7ª volta tem que beijar a pedra, que eles dizem que caiu do céu, para ter os seus pecados perdoados. Então, os guardiões da Caaba eram graciosos com todos os que vinham. Alguns trouxeram seus ídolos e, não querendo ofender essas pessoas, seus ídolos foram colocados dentro do santuário. Disse que os judeus olhavam para a Caaba como um tabernáculo periférico do Senhor, com veneração, até que se tornou poluído com ídolos. Aí aqui está a imagem da Caaba, na cidade de Meca. Está aqui. Em uma disputa tribal sobre um poço, Zamzam, o tesouro da Caaba e as ofertas que os peregrinos haviam dado foram despejados no poço e estava cheio de areia. Desapareceu. Muitos anos depois, Adib al-Mutalib recebeu visões dizendo-lhe onde encontrar o poço e seu tesouro. Ele se tornou o herói de Meca, e ele estava destinado a se tornar o avô de Maomé. Antes deste tempo, Agostinho tornou-se o bispo do norte da África e foi eficaz em ganhar árabes para o catolicismo romano, incluindo tribos inteiras. Foi entre esses convertidos árabes ao catolicismo que o conceito de procurar um profeta árabe se desenvolveu. O pai de Maomé morreu de doença, e os filhos nascidos de grandes famílias árabes em lugares como Meca foram enviados para o deserto para serem amamentados e desmamados e passar parte de sua infância com tribos beduínas para treinamento e para evitar as pragas nas cidades. Depois que sua mãe e seu avô também morreram, Maomé esteve com seu tio, quando um monge católico romano soube de sua identidade e disse: leve seu filho, irmão, de volta ao seu país e guarde-o contra os judeus, pois por Deus, se eles o virem e souberem dele o que eu sei, eles interpretarão o mal contra ele. Grandes coisas estão reservadas para este irmão, seu filho. Está vendo como eles são vagabundos? Miseráveis. Hoje eu tô rasgando o véu, né? Hoje eu estou chutando o pau da barraca, porque dá nojo, pessoal. Dá nojo tudo isso.
O monge católico romano acendeu as chamas para futuras perseguições judaicas nas mãos dos seguidores de Maomé. O Vaticano queria desesperadamente Jerusalém por causa de seu significado religioso, mas foi bloqueado pelos judeus. Só que agora Israel tem um acordo com o Vaticano. Não, dois. O mais recente é o chamado Nuestra Aetat. Acho que é nossa idade no latim. Outro problema foram os verdadeiros cristãos do norte da África, que pregavam o evangelho. O catolicismo estava crescendo no poder, mas não tolerava a oposição. De alguma forma, o Vaticano teve que criar uma arma para eliminar tanto os judeus quanto os verdadeiros cristãos que se recusaram a aceitar o catolicismo romano. Deixa eu mostrar outra coisa a vocês aqui. Cara, eu vou me lembrando. Deixa eu pegar aqui. Qual é o vídeo? É esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, pessoal. Vou tocar só um pedaço. Em 1919. Não, nem esse aqui não. Mas depois eu vou tocar esse aqui também. Já sei onde é que está. Depois eu volto aqui, pessoal. É que eu vou me lembrando e se eu deixar eu acabo esquecendo, porque são informações importantes. Deixa eu trazer aqui. Está aqui. Esse vídeo aqui. A Igreja Católica é conhecida por integrar costumes locais para ganhar convertidos. Isso é conhecido como sincretismo ou aculturação. A deusa celta Brígid tornou-se a Santa Brígid da Irlanda. Imagens da Virgem Maria são um reflexo de Ísis. A deusa asteca Tonantzin tornou-se Nossa Senhora de Guadalupe. O uso de incenso e procissões elaboradas na liturgia católica vem do culto pagão romano, como nos templos de Júpiter. A palavra Amém está ligada ao deus do sol egípcio Amon-Ra. E Aleister Crowley escreveu que a missa católica é igual à missa gnóstica, que é o rito central do Ordo Templi Orientis. O Festival Celta de Samhain tornou-se o Dia de Todos os Santos, e muito antes de existir a Páscoa, havia o Festival Aquito da Antiga Babilônia, o Festival Antestéria da Grécia Antiga, o Albanailir druídico, o Festival Romano Hilária, que comemorava a morte e ressurreição de Atis, e o Chamel Nassim do Antigo Egito. Todas essas celebrações estavam ligadas ao equinócio da primavera e à renovação da natureza. Envolviam ovos pintados, coelhos e um período de jejum, seguido de um banquete. Antes que o Natal fosse celebrado em 25 de dezembro, existia o festival pagão romano Saturnália e a festa do Sol Invicto. Estas eram celebrações do solstício de inverno. Sem o Sol, não estaríamos vivos. E assim, a humanidade tem venerado o Sol desde a Babilônia, principalmente durante o solstício de inverno. Todos os anos, entre 21 e 25 de dezembro, há uma morte e renascimento observáveis do Sol. À medida que o Sol atinge seu ponto mais baixo no céu, parece parar ou morrer, e então renasce ao começar a subir novamente. Vários personagens na história parecem ser personificações dessa morte e renascimento. Em 336 d.C., o imperador Constantino estabeleceu 25 de dezembro como a data para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Na época, o Sol ainda estava no céu, mas o Sol ainda estava no céu. Esta era a data de aniversário de Mitra, e era observada como a Festa do Sol, escrita S-U-N. Após 336 d.C., tornou-se a Festa do Sol, escrita S-O-N. Jordan Maxwell chamou isso de astroteologia,
e apontou para vários desses eventos astrológicos codificados na Bíblia King James. As 12 tribos de Israel, os 4 evangelhos, os 7 selos e os 4 cavaleiros. A pesquisa cabalística usa simbolismo celestial dos planetas e do zodíaco para interpretar narrativas bíblicas, então isso não é novidade. Os 12 discípulos de Jesus, o Sol, representam as 12 constelações do zodíaco ao redor do qual o Sol viaja. Mitra, o símbolo do Sol, era frequentemente retratado sendo rodeado pelas 12 constelações. Horus, o deus egípcio ligado ao Sol, nasceu durante o solstício de inverno. Sua mãe, Ísis, era representada pela constelação Virgem-Virgem, e sua jornada o levou através das 12 horas da noite. O mesmo simbolismo solar pode ser visto nos personagens históricos de Krishna, Adonis, Tammuz e Hércules. As 12 constelações do zodíaco coincidem com os 12 meses do ano e as 12 eras do grande ano, muitas vezes referido como a precessão dos equinócios. O grande ano tem aproximadamente 25.776 anos, e dividido por 12, cada era tem aproximadamente 2.148 anos. A era de Touro era frequentemente representada pela adoração ao touro. O deus solar persa, Mitras, era conhecido por matar o touro, marcando o fim da era de Touro. Simbolismo semelhante pode ser visto na Bíblia. Durante a transição da era de Touro para a era de Áries, há a rejeição do bezerro de ouro, sacrifícios de carneiro e o cordeiro pascal. De Áries para Peixes, há Jesus como o Cordeiro de Deus, fazendo a transição para o simbolismo do peixe. E de Peixes para Aquário, que é onde estamos agora, há imagens de portador de água em textos proféticos e apocalípticos. A própria cruz é um símbolo solar antigo, com seus 4 braços representando os solstícios e equinócios, que dividem as 4 estações. E o sol na cruz é o sol em seu ponto mais baixo durante o solstício de inverno, antes de subir novamente. Você pode encontrar muito mais desta pesquisa fascinante no trabalho de Jordan Maxwell e Michael Sarian. Greg Reese reportando para você. Tenho o prazer de compartilhar. Eu queria, estava aqui puxando pela minha mente, eu lembro de uma igreja que o pastor estava falando e atrás tinha essa cruz aí, a cruz com um círculo, que simboliza o solstício, e é verdade. Um símbolo pagão dentro de uma igreja. Aí depois esse pessoal quer saber por quê? Por quê? Why? O número de desigrejados está crescendo, meu irmão. Baby! Querem saber por que o número de desigrejados está crescendo. Porque quem é do Pai, quem realmente teve o encontro com Ele, não aceita essa cafajestagem aí, não. Não aceita essa vagabundagem, não. É o pessoal retardado que diz lá que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, é o Crislã, é o sionismo cristão que está de moda agora, é outros aí endemoniados ensinando Cabalá como se fosse evangelho. Mas tudo isso é bíblico. O Pai disse que nos últimos tempos viriam muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores. Porque eles têm necessidade de criar uma novidade, um outro bezerrinho. E estão usando esse moleque aí que não sabe nem se limpar direito, o trombadinha do Pix, que tem só 15 anos, está pedindo R$1.000. Quando chegar a 20 anos, ele vai pedir de 10 mil para cima. Portanto, meu amigo, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque quando você abre a sua Bíblia, o Pai fala contigo. Eu estou mostrando a você hoje, especialmente hoje, para ser sincero, eu tinha em mente fazer essa live, mas com outro espírito. Com outro espírito. E, sinceramente, vocês
que estão aqui desde o início, comecei rindo com o resumo da história dos vagabundos dos papas, comecei rindo aqui pra caramba, mas agora eu estou irritado. Eu estou irritado porque, infelizmente, tem muitas almas sendo enganadas. Muitas almas sendo enganadas. E tem muitos sem vergonha, safados mesmo. A palavra correta é safados, que se aproveitam da pouca cultura das pessoas, da ignorância das pessoas, para ganhar dinheiro. Por isso eles são adoradores de Mamon. Por isso eles são adoradores de Mamon. Você consegue imaginar assim, e Yeshua pedindo R$1.000, se ele estivesse hoje entre nós? Quem vai fazer a campanha? Eu quero 10 pessoas com... Isso é um assinte, é um abuso, é um crime. Eu quero 10 pessoas com R$1.000 aqui agora. É um assinte, pessoal. É um abuso isso. Eu estou esperando pacientemente, mordendo a minha língua, porque já vem aí o 8º rei, o falso profeta, que vai preparar o caminho para a aparição do anti-Mashiach. Aparecendo o anti-Mashiach, ninguém vai subir, que é outra mentira. Ninguém vai subir. No mesmo dia, eu peço até, se eu estiver trabalhando, eu peço até, me dá o day off, o resto do dia off. Eu peço o resto do dia off só para abrir uma live, vou ler nome por nome de todos vocês, enganadores que se utilizam das Sagradas Escrituras e estão mentindo, iludindo, enganando as pessoas. Porque os primeiros cristãos não criam assim. Não criam. Essa coisa de arrebatamento pré-tribulacional tem pouco mais de 200 anos. 250, se muito. Um pouco mais de 200 anos. Eu vou citá-los nominalmente. E vou falar, agora vai lá no canal do pastor. Se você souber onde ele mora, toca lá na porta dele, eu quero meu dinheiro do curso, da comunidade fechada, eu quero meu dinheiro da apostila, do PDF, porque você falou que eu seria arrebatada, e o anti-Mashiach já se manifestou e ninguém foi arrebatado. Porque é um esculacho, pessoal. O nosso país está indo para o buraco. Daquela questão que foi levantada aqui. Pessoal, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Por quê? Por quê? Porque o Brasil é o único país que está insistindo com essa bosta dessa terapia genética nas crianças. Eu não consigo entender. Se alguém puder, por favor. Eu tenho a cabeça grande, o teto está ficando branco, 60 anos. Eu não consigo entender. Se alguém puder me explicar o porquê, me der uma razão. Está todo mundo rejeitando essa porcaria. Mas o Brasil não, nós queremos. Nós queremos. Aí vem aquele maçom do Abner Ferreira. Se quando começar a vender, eu vou tomar aqui, na hemorroida, na cabeça, no cérebro, na rótula, na virilha. Tome em tudo quanto é lugar. Você, o teu pai, o cacique velho, o maçom do teu irmão também. Mas deixa o povo livre. Deixa o povo livre. Eu não consigo entender, pessoal. Porque o Brasil está insistindo nisso.
Deixa eu só mostrar aquele vídeo que eu falei, não, esse daqui eu vou tocar depois, porque domingo foi o aniversário do Bigode Proxeneta, e no X e também no Telegram, vários grupos celebraram o aniversário do cara. Vários grupos celebraram o aniversário do cara. Incrível, mano. É incrível. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Eu vou ter respeito com um cara desse, cara? Não dá. Não dá para respeitar, não, meu amigo. Eu tô com o meu medidor de bosta já passou da minha cabeça. Não dá para respeitar um cara desse. Não venha me falar que um cara desse é um homem de Deus. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Por favor, me desculpe, mas não dá, não. Cadê o vídeo? Esse aqui. Em 1919, as sociedades secretas alemãs Thule Gesellschaft e a Sociedade Vril se uniram oficialmente para fazer contato e formar uma aliança com a antiga raça ariana. Eles supostamente tiveram sucesso e adquiriram informações sobre um sistema de propulsão exótico que entregaram aos engenheiros alemães. Em 1923, o engenheiro alemão Hermann Oberth publicou um livro sobre o desenvolvimento de espaçonaves intitulado The Rocket to the Planetary Spaces e fundou a Sociedade de Viagens Espaciais em 1927. Wernher von Braun foi um membro fundador. Hermann Oberth afirmou que ele e sua equipe foram ajudados por pessoas de outros mundos e, em 1939, os alemães começaram a explorar a Antártida. Documentos encontrados após a guerra mostram uma tecnologia exótica sendo desenvolvida em segredo conhecida como D-Glock, relatada por afetar o campo espacial temporal ao seu redor. Em 1945, 2 submarinos alemães foram capturados na costa de Mar del Plata, rumo à Antártida. Foi encontrado um mapa com instruções para uma base subterrânea. Em 1946, a Marinha dos Estados Unidos lançou a Operação High Jump, uma operação militar classificada sob o disfarce de uma exploração científica. Foi abruptamente encerrada e, no retorno, o almirante Richard Byrd disse à imprensa chilena que os Estados Unidos deveriam adotar proteção contra a possibilidade de uma invasão vindo das regiões polares. Em 1947, um disco voador caiu em Roswell, Novo México. Semanas depois, a Lei de Segurança Nacional foi promulgada e a CIA foi criada. Em 1952, OVNIs foram relatados em Washington, D.C. Caças foram enviados, mas não conseguiram alcançá-los. Os operadores de radar estavam convencidos de que os alvos eram objetos metálicos sólidos. Em 1958, a NASA foi fundada com Wernher von Braun desenvolvendo foguetes e 2 anos depois tornando-se diretor da NASA. Em 1959, o Tratado da Antártica foi assinado por 12 nações, proibindo militares, corporações privadas e o público em geral ao sul do paralelo 60, sem permissão expressa dos países signatários. Em 2024, o ex-funcionário da Raytheon, Eric Hecker, afirmou que existem armas exóticas de destruição em massa na Antártica. Eu tenho a entrevista desse cara aí onde ele fala dos neutrinos. Existem, embutidos no gelo, o que são chamados de módulos ópticos digitais, os DOMs. Eles têm aproximadamente o tamanho de uma bola de basquete. O array embutido no gelo é de 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. É o maior telescópio do mundo. E agora por que provamos que pode transmitir? É o maior sistema de armas de energia dirigida do mundo. É responsável pelos terremotos em Christchurch, Nova Zelândia, no início de 2011. E justamente ontem, o oficial do governo Trump, Michael Kratios, disse que nossas tecnologias nos permitem manipular o tempo e o espaço e causar coisas de crescer.
Nas últimas décadas, a América tornou-se complacente, esquecendo os antigos sonhos de construir um futuro maravilhoso. Mas sabemos que o espírito pioneiro americano ainda procura explorar infinitas fronteiras. Nossas tecnologias e o que fazemos com elas serão ferramentas com as quais manifestaremos o destino do nosso país neste século. Nossas tecnologias nos permitem manipular o tempo e o espaço. Elas eliminam a distância, causam o crescimento das coisas e melhoram a produtividade. Reportagem de Greg Reese. Olha que coisa, pessoal. Os Estados Unidos desenvolveram armas que manipulam tempo e espaço. Deixa eu situar você na história. Quando a Alemanha perdeu a guerra, porque a Alemanha estava dando uma coça nos aliados. A Alemanha do bigodinho proxeneta. Eles tinham o U-Boat, que era um submarino, que ficava 2 horas sem vir à superfície, e os aliados não tinham essa tecnologia. E só o U-Boat acabou com toda uma esquadra do Reino Unido. Então, os alemães disseram para os aliados o seguinte: olha, vamos acabar com a guerra, não vamos tomar terra de ninguém, cada país vai ficar com o seu território, porque já morreu muita gente, vamos parar com isso. Aí o que aconteceu? Pessoal lá do Reino Unido, os CEO, né? Não é CEO não, CEO não é animal que está no cio não, eu estou falando abreviado. Os CEO disseram assim: não aceitem a oferta de rendição não, nós vamos trazer os Estados Unidos para essa guerra, porque até então os Estados Unidos estavam neutros, país crescendo, a produção industrial, mas vamos trazer os Estados Unidos. Aí os CEO, que tinham acesso ao presidente americano na época, acho que era o Truman, disseram o seguinte: não é o CEO não, CEO de sionista, pessoal, pronto, falei, CEO de sionista. Eles tinham acesso ao Truman e disseram: olha, nós sabemos o que você anda fazendo, você anda dando as suas puladas de cerca, você é casado e tem uma amante. Se você não colocar os Estados Unidos na guerra para ajudar os aliados, nós vamos espalhar essa notícia e mostrar quem é a sua amante. Aí o que o boneco fez? Meteu os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos, juntamente com os aliados, deram uma coça na Alemanha. A Alemanha teve que se render. Então, começou uma corrida desenfreada, louca, entre Estados Unidos e, na época, a União Soviética, para ver quem conseguia trazer mais cientistas alemães. Nazistas, todos nazistas. Mengele, Himmel, Hammer, a tribo toda, né? E os Estados Unidos trouxeram vários, com nova identidade, novos passaportes, nomes americanos. Uma parte foi para a NASA, outra parte foi para a CIA. Na NASA, eles fizeram aquela falsa chegada do homem à Lua e estão criando um montão de coisas aí. Inclusive, eu até mostrei ontem o vídeo do ritual que foi a suposta viagem ao espaço daquelas mulheres com a Katy Perry mostrando a borboleta, que é o símbolo do projeto Monarca. Então, pessoal, esses cientistas também, porque a Alemanha era a nação que tinha a tecnologia de ponta,
esses cientistas aqui nos Estados Unidos começaram a criar projetos. Por exemplo, o B-2, o avião que é um bombardeiro nuclear, que nenhum radar no mundo consegue detectá-lo, por causa do formato da asa e do revestimento que o cobre, o formato da asa é uma letra W, o B-2 é um projeto alemão. Agora, a Alemanha foi a primeira nação que abriu uma base militar na Antártida. Os alemães tiveram contato com as entidades que habitam lá na Antártida, que supostamente os primeiros anjos caídos, os 200 que desceram, né, Samyaza e outros, estão presos lá na Antártida. E o espírito dos seus descendentes ainda está por lá. Tanto que foi lá na Antártida, vocês viram aí no vídeo, que foi desenvolvido aquela arma chamada The Glock, o sino, que é capaz de emitir frequências e altera muita coisa. Então, quando vem um membro do governo Trump e diz isso aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Diz isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar em português. Governo dos Estados Unidos anuncia que alcançou a capacidade de manipular espaço e tempo com novas tecnologias. Eu pergunto a vocês, essas novas tecnologias, porque está no plural, está ali, ó, com novas tecnologias. Essas novas tecnologias são humanas? Não, não são. Então, com quem o governo dos Estados Unidos está tratando, está lidando? Com entidades. E não somente os Estados Unidos, Israel também. O ex-chefe do programa espacial de Israel disse isso. Ele afirmou que tanto Trump quanto Benjamin Netanyahu sabem de vida existente fora da Terra. Aí a gente vê Apocalipse 9, que diz que uma estrela caída do céu, que é o Apolion ou Abaddon, e que lhe será dada uma chave para abrir o abismo. Liga uma coisa com a outra. Apocalipse 13, que diz que o falso profeta, que é esse último que estará aí por se manifestar, ele vai dizer às pessoas que façam uma imagem da besta e vai comunicar fôlego à imagem, vai fazer cair fogo do céu, e aqueles que não se curvarem e não adorarem a imagem serão mortos. E tem gente dando R$1.000 nas mãos de um moleque que não sabe nem limpar o furico direito e fala, eu não sou pregador, eu sou profeta. Aí é para acabar, meu amigo. É para acabar. Vem tsunami, vem terremoto, vem aquilo que está para vir do espaço que o pessoal anda falando aí, vem também, vem tudo, porque está esquisita a coisa. E para colocar a cerejinha no bolo, ainda tem aqueles que dizem que vão morar com o papai no céu. A gente tem que contar até 50 para ver se relaxa, né? Olha, deixa eu voltar aqui. Tem muita coisa, pessoal. Eu vou ter que ir novamente amanhã, vou voltar a falar disso. Aqui, ó. Eu nem cheguei na metade. Mas eu vou terminar esse parágrafo aqui. Olha só.
Outro problema foram os verdadeiros... Opa, deixa eu compartilhar aí, pronto. Outro problema foram os verdadeiros cristãos do norte da África, que pregavam o evangelho. O catolicismo romano estava crescendo no poder, mas não tolerava a oposição. De alguma forma, o Vaticano teve que criar uma arma para eliminar tanto os judeus quanto os verdadeiros cristãos que se recusaram a aceitar o catolicismo romano. Olhando para o norte da África, eles viram as multidões de árabes como uma fonte de mão de obra para fazer seu trabalho sujo. Alguns árabes tornaram-se católicos romanos e poderiam ser usados para relatar informações aos líderes em Roma. Outros foram usados em uma rede de espionagem subterrânea para realizar o plano mestre de Romeu, para controlar as grandes multidões de árabes que rejeitaram o catolicismo. Quando São Agostinho apareceu em cena, ele sabia o que estava acontecendo. Seus mosteiros serviram como bases para procurar e destruir manuscritos da Bíblia de propriedade dos verdadeiros cristãos. O Vaticano queria criar um Messias para os árabes, alguém que eles pudessem levantar como um grande líder, um homem com carisma, que eles pudessem treinar e, eventualmente, unir todos os árabes não católicos atrás dele, criando um poderoso exército que acabaria por capturar Jerusalém para o Papa. Na reunião do Vaticano, o cardeal Bea contou-nos esta história. Aí vem como Maomé entrou para a história. Prestem atenção que eu já vou terminar. Uma rica senhora árabe, que era uma fiel seguidora do Papa, desempenhou um papel tremendo neste drama. Ela era uma viúva chamada Khadija. Ela deu sua riqueza à igreja e se retirou para um convento, mas recebeu uma designação. Ela deveria encontrar um jovem brilhante que pudesse ser usado pelo Vaticano para criar uma nova religião e se tornar o Messias para os filhos de Ismael. Khadija tinha um primo chamado Waraquá, que também era um católico romano muito fiel, e o Vaticano o colocou em um papel crítico como conselheiro de Maomé. Ele teve uma tremenda influência sobre Maomé. Os professores foram enviados para o jovem Maomé. Ele teve treinamento intensivo. Maomé estudou as obras de São Agostinho, que o preparou para a sua grande chamada. O Vaticano fez com que os árabes católicos em todo o norte da África espalhassem a história de um grande que estava prestes a se levantar entre o povo e ser o escolhido do seu Deus. Enquanto Maomé estava sendo preparado, mas Maomé era analfabeto, não sabia ler nem escrever, ele teve que decorar tudo. Enquanto Maomé estava sendo preparado, foi-lhe dito que seus inimigos eram os judeus e que os únicos cristãos verdadeiros eram católicos romanos. Ele foi ensinado que os outros que se autodenominavam cristãos eram, na verdade, impostores perversos e deveriam ser destruídos. Muitos muçulmanos acreditam nisso. Daí o porquê eles têm prazer, eles dizem que é um mandamento do profeta, eles consideram o analfabeto um profeta e eles têm como mandamento matar judeus e cristãos. Aí eu vou parar por aqui. Amanhã a gente continua com esse borogodó. Porque é muita coisa, pessoal. É muita coisa. A gente não sabe ainda da história a quarta parte. Mas o que estamos aprendendo aqui, isso nem em faculdades você irá aprender. Que dirá dentro de uma igreja. Bom, novamente, recordando as pessoas, nós começamos hoje a campanha para a dona Francine,
que está com um tumor no cérebro. E ela e seu marido moram numa zona rural em Sorocaba e precisam ir à cidade. E cada escaneamento do cérebro para medir o tamanho do tumor e ver o desenvolvimento do tumor parece que custa R$600, fora passagem para a cidade, comida, etc. Então, basta você apontar para esse QR Code ou QR Code e a chave Pix é o número do telefone dela. Vocês, eu até aconselho, liguem para ela, conversem com ela, orem por ela, no telefone com ela, tá bom? Ninguém está obrigado a ajudar. Quem puder e quiser, tá aí, basta você escanear com a câmera do seu telefone e vai aparecer, tá bom? Caso você não possa ajudar, não se entristeça. Caso você não possa ajudar financeiramente, não se entristeça. A mente já está falando, não se entristeça. Ajude com as suas orações. E é uma situação bem delicada. Bem delicada. Então, vou deixar um tempinho aí para... Acho que eu tenho aqui também no... Deixa eu ver aqui. Não, não é nesse aqui não. É esse aqui. Aqui também, ó. Basta escanear que vocês poderão, caso queiram, fazer a doação. Vou deixar um tempinho aí. A Vânia também está colocando as informações. Quem não quiser escanear com o telefone, pode anotar aí as informações que a Vânia está disponibilizando. Tá bom? Vou esperar um pouquinho para quem quiser fazer a sua doação. E caso você não possa, nós entendemos, sabemos da situação do país, o mar não está para peixe,